Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo de agora versa sobre a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizamento de ação civil pública relacionada ao cadastro de imóveis rurais. Eu já vou descrever melhor para os senhores as circunstâncias fáticas. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se aqui do recurso especial 1.847.991 do Rio Grande do Sul, RESP 1847991. E aí, como de costume, os senhores já sabem, na descrição do vídeo vai constar a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa e eventuais outras informações relevantes referentes a esse julgado. O que nós tivemos aqui no contorno fático dessa pretensão que chegou até o STJ? Na origem, nós tivemos uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em face do município de Ibirapuitã e também do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo a condenação dos réus, a disponibilização de servidores e recursos técnicos para que os pequenos agricultores da localidade pudessem inscrever seus imóveis no CAR. CAR é a sigla do Cadastro Ambiental Rural. Eu já vou trazer as previsões do Código Florestal a esse respeito. Na origem, o juiz proferiu uma sentença no qual reconheceu a ilegitimidade da Defensoria Pública para formular pretensões de serviços públicos atípicos e também a implementação de políticas públicas afirmativas. Isso caberia, portanto, estaria imiscuído na discricionariedade dos entes públicos. A Defensoria Pública não podia reivindicar tais serviços. Interposta a apelação, o Tribunal de Justiça Local, TJRS, manteve a sentença e aí a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul interpôs, portanto, esse RESP que nós estamos aqui a analisar. A matéria gira em torno, portanto, do CAR e no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, nós temos a previsão do CAR, tanto no inciso 5º do artigo 3º, que faz menção à definição de pequena propriedade ou posse rural familiar, e no artigo 53 do Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. No que consiste o CAR, esse Cadastro Ambiental Rural? É um registro público eletrônico de âmbito nacional, no qual todos os imóveis rurais devem estar inscritos com vistas a permitir o maior número possível de informações ambientais em um único ambiente, em um único cadastro, para que, de posse desse banco de dados, o Estado possa controlar, monitorar, planejar e combater o desmatamento, por exemplo. Então, todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais devem apresentar os documentos exigíveis por decreto para regularização e acesso a crédito rural oficial. A regularização do imóvel depende do cadastro ambiental rural. Só destacar aqui, não é o cerne da controvérsia, mas o cadastro no CAR não se equipara ao cadastro no RGI, né? O fato do imóvel estar cadastrado, matriculado no IRGI, ele constitui domínio, propriedade para aquele que tiver averbado lá como um seu proprietário. O cadastro no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, não gera, portanto, propriedade, não constitui domínio. É somente para essas questões de âmbito um banco de dados que possam subministrar o Estado na política pública de controle ambiental e de combate ao desmatamento, ok? Muito bem, então tá. Aí, então, a Defensoria Pública foi a juízo para que o Estado fornecesse meios para auxiliar os pequenos agricultores nessa tarefa exigida por lei, que é justamente a de cadastrar o imóvel que eles possuem ou que eles são proprietários no tal do CAR, Cadastro Ambiental Rural.
E aí vejam o que o artigo 3º, inciso 5º, estabelece. Como sendo de pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei 11.326 de 2006. O que mais nos interessa é o artigo 53. Para o registro no CAR da reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, justamente os pequenos proprietários. O proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta na reserva legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do sistema, a instituição por ele habilitada a realizar captação das respectivas coordenadas geográficas. E olha o parágrafo único. O registro da reserva legal nos imóveis, a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. Então percebam que o próprio parágrafo único do artigo 53 do Código Florestal prevê a gratuidade e prevê a afirmação de uma política afirmativa. O Estado vai adotar medidas para fins de facilitar, do ponto de vista jurídico e técnico, que esses pequenos proprietários, pequenos produtores, pudessem cadastrar seus imóveis no CAR e, sendo necessário, com o suporte do Estado. Então não há que se falar, a conclusão a qual chegou o STJ é que não há a que se falar que a Defensoria Pública não possa perquirir a busca pela implementação desses direitos individuais homogêneos dos pequenos proprietários rurais. A própria lei estabeleceu isenção de custos e apoio técnico. Apoio técnico aqui entende-se, portanto, como uma prestação positiva de serviço auxiliar a esse cadastro. Em havendo necessidade, é dever sim, portanto, do município e do Estado prestar esse suporte técnico para os pequenos proprietários. No mais, a Defensoria Pública recebeu assento constitucional recebeu legitimidade constitucional para a tutela de modo amplo dos hipossuficientes. E aí se inclui também a legitimidade ativa para propor uma ação civil pública em defesa dos direitos dessa comunidade, dessa população hipossuficiente. O STF já teve a oportunidade de afirmar, no julgamento da ADIM 3943, o STF afirmou lá a inexistência de norma de exclusividade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública. Não há prejuízo institucional do Ministério Público pelo reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública. Então, a conclusão a qual chegou o STJ, nesse julgado que estamos agora a analisar, RESP 1847991, foi justamente pela legitimidade ativa da Defensoria Pública. A Defensoria Pública possui legitimidade, a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vista a impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais na tutela de pequenos agricultores familiares. Quer dizer, o Judiciário não pode criar exigências que não constem da lei, que não constem do ordenamento jurídico, como a suposta comprovação individual da hipossuficiência, porque a lei trabalhou com uma presunção legal no artigo 3º, inciso 5º do Código Florestal. Nem pode o Judiciário recusar atenção especial desse público eleito pelo legislador no exercício de legítima política legislativa quanto à necessidade de um suporte técnico e jurídico, um apoio do Estado para que se possa efetuar o cadastro no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, a sentença do juiz e o acórdão do TJ local, segundo o STJ, se deu de modo equivocado, porque a Defensoria Pública possui sim legitimidade para, nesses casos, tutelar os interesses, os direitos individuais homogêneos dos pequenos agricultores, que a lei estabeleceu direito a eles de um suporte técnico e jurídico no cadastro do CAR, e se esse suporte técnico e jurídico não vier no plano dos fatos, como não veio, a Defensoria Pública pode sim ajuizar
uma ação civil pública em benefício dessa coletividade, ok? Então essas as observações que eu separei para fazer com os senhores nesse julgado. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.